De anos de luta contra os portugueses e espanhóis, os padres jesuítas tiveram que abandonar a região das Missões, onde haviam construído uma sociedade em que índios e brancos viveram pacificamente com suas culturas e crenças. Durante o período de paz, a República Guarani ou 7 povos das Missões tiveram um desenvolvimento cultural, econômico e político surpreendente, principalmente para os padrões de sociedade e política da época. Além de um imenso tesouro cultural, eles, os guaranis e jesuítas, desenvolveram grande riqueza material. No período de guerra, muitos padres esconderam grande parte dessa riqueza em lugares secretos, conhecidos somente pelos índios da região. A Pedra do Segredo, a 9 quilômetros de Caçapava do Sul, foi um dos prováveis locais, segundo a lenda, onde teriam sido enterradas partes desse tesouro jesuíta guarani. Muitos viram as luas dos cestos nas garupas, atravessando estradas e voltando sem carregar mais nada. Pedra do Segredo, realmente a lenda conta que existe um segredo lá. Pedra do Segredo é um grande bloco de arenito que está a 9 quilômetros de Caçapava, um imponente monumento à geologia de Caçapava. Os índios, os grandes civilizados, pelos jesuítas. Civilizados tão bem que eles tinham naquela época, quando na América Latina ninguém falava em indústria, eles tinham uma maravilhosa siderurgia, onde faziam todos os seus artefatos, eram feitos lá. Todos os utensílios que eles precisavam para a lavoura caseira eram feitos com minério extraído de lá. Ainda se conta hoje que nessa região, aqueles tesouros que eles tinham estão saqueados com aquele ataque dos espanhóis e portugueses em 1756. Mas muita coisa foi escondida. Teria vindo também para ser escondida algumas canastras aqui para a Pedra do Segredo. Pedra do Segredo. Essa formação rochosa de 160 metros de altitude é frequentada principalmente por esportistas que praticam escaladas e pelos amantes da natureza. A pedra tem o formato de um grande gorila de perfil e no seu interior é dividida por 3 cavernas: a da escuridão, a da estalactite e a caverna do abismo. Uma das principais lendas da Pedra do Segredo, ela teceu-se em torno do tempo assim, em que das missões ou reduções, quando essas missões ou reduções começaram a ser atacadas para os índios trabalharem nas lavouras, um dos caciques catequizados pelos jesuítas aconselhou a eles que eles escondessem o tesouro sacro deles, que era um tesouro de ouro, prata, pedras preciosas, que fosse escondido no Vale das Pedras Grandes, onde está a Pedra do Segredo, localizada aqui no município de Caçapava do Sul. O turista vem para saber a lenda, quer saber a lenda, o que aconteceu realmente, se tem ouro, qual é o segredo da pedra. Era uma sexta-feira, estava tomando mate, desceu 3 senhores, né? Aí foram descer, viram que eu estava no chalé, chegaram para conversar. Logo de cara eu vi que só podia ser exploradores, né? Que veio procurar ouro, seguido vem gente. 15 dias eu fiquei na cidade, trabalhando na Secretaria de Turismo lá na cidade. Isso já fazia 1 mês que eles estavam aí, mais de mês já. E eles simplesmente, um dia desse, eles deixaram tudo, abandonaram o acampamento, só tinha uma panela no fogo, arroz e coisa e tal, e não tinha mais ninguém. Se acharam ouro, eu não sei, ou se eles viram algum espírito assustado, de repente apareceu o CP ou qualquer outro índio, ou alguma assombração. Tem várias histórias aí. O segredo na pedra em si, de repente, não está, ele está na volta, né? Não em si na pedra. Se fosse para achar algum tesouro, eu já tinha achado, né? Eu já dormi, teve uma ocasião que eu dormi dentro da caverna da escuridão, para provar se tinha realmente ou não espírito, alguma coisa.
Acabei dormindo, me acordei no outro dia. Não vi nada. Até o momento, o tesouro sacro de pedras e ouros não foi encontrado, mas o maior tesouro é a vida, é poder caminhar ali, curtir toda aquela natureza, aquela exuberância. Eu acho que isso já é um privilégio, é um tesouro incomparável. Essa é a primeira versão. A segunda versão é o seguinte: Cepete Araju, naquele combate com os portugueses e espanhóis, ele caiu morto em 7 de fevereiro de 1756. No lugar onde hoje é a cidade de São Gabriel, quer dizer, a 100 quilômetros daqui onde nós estamos, 100 quilômetros da Pedra do Segredo, houve uma escaramuça ao entardecer. Cepete Araju, que comandava os índios na parte de guerrilha, e que enfrentava de que maneira? Com 400 índios, que era a vanguarda, ele enfrentava um exército de 3.500 espanhóis e portugueses, com o que havia de armamento mais moderno na época. O que restava fazer? Cepé fez o sinal da cruz, pegou a lança, deu o ataque com 200 índios, e é lógico que não havia condições de enfrentar, e foram morrendo, foram caindo, e finalmente ele recebeu um lançaço e caiu de cavalo, e um espanhol, que consta que era o governador Viana de Montevidéu, deu um tiro de misericórdia na cabeça. Os índios, poucos sobreviventes, já começaram a colocar Cepé na lenda. Eles olhavam no meio da poeira, no meio da fumaça dos canhões, eles enxergavam Cepete Araju montado com um cavalo de fogo. Qual era o medo que os índios tiveram? É que, de repente, eles pegassem o corpo de Cepé e o esquartejassem, como faziam na época. Então os índios não queriam entregar o cadáver de Cepé e o roubaram durante a noite. E aí, novamente, como eu digo, depois da morte começa a lenda. Onde foi levado o corpo de Cepé? Mas não podiam deixar o cadáver para ser conspurcado. E eles o levaram. E mais muitos anos, não é? Em que, se aonde está enterrado Cepé? Quantas versões? E uma delas, para mim, uma das mais bonitas, é a da Pedra do Segredo. Dizem que dentro de uma das grutas da Pedra do Segredo, além dos tesouros jesuítas, foram enterrados os restos mortais de um dos grandes heróis do Rio Grande do Sul. Mas até hoje, nada foi confirmado. Diz a lenda que ainda hoje se pode ver os fantasmas fosforescentes dos índios com arco e flecha na mão, ainda zelando pelo tesouro. Mas que tesouro? Da onde ia se tirar tesouro? Não havia minas de prata, nem minas de ouro e nem de pedras preciosas nesse território. Que tesouro era esse? E aí começou a se desenvolver a lenda de que este tesouro era o corpo de Cepete Araju, que tinha sido depositado pelos índios, que durante a noite o roubaram, colocaram no meio de 2 cavalos numa maca e o trouxeram e o colocaram lá debaixo de pedras, na primeira caverna. Eu creio que não, porque da Pedra do Segredo a São Gabriel fica entre 90 a 100 quilômetros de distância. Acho muito difícil que pudessem trazê-lo, um homem como ele era, um homem de uma estatura bastante elevada, pesado, trazer o seu cadáver para sepultar na Pedra do Segredo. Até porque o combate foi sangrento, ali morreram cerca de 2.000 índios, mais de 2.000 índios, dificilmente poderiam fazer isso aí. Eu, na minha opinião, não aconteceu o sepultamento. A lenda, ela tem um pouco de verdade e um pouco de história. Para ela ter surgido, alguma coisa houve. Há muitas lendas de história da Pedra do Segredo. O soldado André, ele fugiu das guerras, era retirante das guerras e se dirigiu em direção à sua casa, que é na região da Pedra do Segredo, na Serra do Santa Bárbara. E no caminho ele resolveu parar na Pedra do Segredo para descansar, já estava anoitecendo. Chegada da noite, chegou um senhor
estancieiro, segundo é contado por ele, um estancieiro, um senhor de idade, dizendo para ele que ele não podia ficar naquele local, porque era um local sagrado, era um local proibido de ficar. Aí ele disse, não, eu vou só tomar meu café, comer meu fiambre aqui e vou largar de volta para minha casa está perto aqui, logo atrás do cerro ali. Passam-se algumas horas e o soldado está tentando preparar alguma coisa para comer. Novamente, ouve as pegadas que vêm do mato. Quem tá aí? Quer que eu vá embora? Ei! Eu não vou! Me dê! Eu escolhi que eu vou ficar aqui! Eu vou dormir aqui! Então apareceu o senhor, a senhora e mais um menino, um rapaz, os três pedindo que ele saísse dali. Só que ele não queria sair. Quando ele se levantou para conversar mais de perto com eles, eles sumiram. Eles desapareceram. Depois de inúmeros avisos, o soldado André resolveu passar a noite no local assim mesmo. No outro dia, quando acordou, percebeu que estava em outro local. Foi mais ou menos 1 quilômetro de distância do lugar onde havia adormecido. Simplesmente ele amanheceu nuzinho como nasceu na pedra lá. E ele dizia, eles sumiram. Ele só falou, ele ficou o resto da vida falando assim. E dali pra frente ele ficou louco e morreu com 65 anos contando essa mesma história. Para todos que chegavam na casa dele, ele contava a história. Ficou uma das histórias da Pedra do Segredo também, por ele ter passado por esse feito lá. Ainda se conta hoje que nessa região existe uma galinha branca e que essa galinha branca só sai à tardinha. E se alguém tiver a sorte de ver essa galinha, então se esconda e acompanhe os passos dela muito tranquilamente, porque ela sempre vai pousar sobre as canastras de ouro dos jesuítas. Esse lugar com tantos segredos é também uma das belezas naturais do estado do Rio Grande do Sul. Escaladores sonham em fazer esse desafio e subir os 160 metros até o pico da Pedra do Segredo. São contraditórias todas as histórias que marcam essa lenda. Mas com certeza, aqui no alto, o maior tesouro que se pode encontrar está bem à frente. Tudo isso que os olhos possam ver. Assim é a Pedra do Segredo. Tem muitas outras pedras. Chama-se até o lugar o Rincão das Pedras Grandes. Mas aquela pedra com cabeça de gorila, aquela pedra que tem aquelas prateleiras, aquela pedra que se pode ver com a mesma emoção de dia e mais ainda numa noite enluarada. Ali, por que a Pedra do Segredo?